Olá, preciosa, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Desperta a Mulher Podcast. Eu sou Thaís Cerqueira e hoje nós trataremos de um tema maravilhoso que é a diferença da mulher tola e da mulher sábia nos tempos atuais e o impacto que essa geração tem sofrido. E para tratar desse tema, eu trouxe uma mulher mais do que especial, uma mulher extraordinária, uma mulher inspiradora. Ela que é mãe, que é esposa, que é pastora, que é avó e que é referência no cuidado com mulheres. A Bispa Niara. Bispa, é um prazer tê-la aqui conosco e poder dividir essa mesa, né? Receber um pouquinho da unção que a senhora carrega e de tamanha sabedoria. Muito obrigada por dizer sim ao Desperta, tá? Thaís, querida, a gratidão e a honra são minhas. Obrigada, estou muito feliz de poder estar com você, de te conhecer, conhecer o seu trabalho. E se o Senhor permitir contribuir com esse seu momento, o seu chamado, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Amém, amém. Obrigada também. Fala pra gente como é que iniciou o seu ministério e esse amor em servir mulheres. Thaís, eu sou absolutamente apaixonada pelo Ministério de Mulheres. Eu sempre gostei muito, mas minha vida meio que tem algumas nuances interessantes que eu acho necessário contar. Eu me casei muito cedo, né? Eu, Bispo Miguel, sou casada com o Bispo Miguel. Se Deus permitir, Jesus não voltar, em fevereiro agora estaremos completando 40 anos de casados. Ai, que bênção. Uma bênção. Tô no topo da pirâmide, né? É verdade. Porque casamento não é nada fácil na vida de ninguém. Sim. São duas pessoas diferentes, com duas histórias diferentes, trazem sua mala, com experiências, dores, acertos, expectativas, cada um com a sua mala. É verdade. E você se casa e abre a mala. E às vezes os momentos difíceis e as diferenças são muito conflitantes em qualquer cenário. Sim. Mas no meu caso, já que estamos tratando do meu ministério, Sim. mas ainda nós somos dois líderes com personalidades muito fortes, todos dois. E não foi fácil, não é fácil, nunca é. Mas com o tempo você vai aprendendo a lidar com o outro, Eu gosto de dizer para a turma da música, eu trabalho na igreja com música, né? Minha formação é música. Olha. E a gente precisou aprender e discernir o timbre da voz do Senhor. Porque são muitas vozes. Verdade. E muitas vezes vem numa bandeja e te engana. Parece que é de Deus, mas nós precisamos estar alinhados com a palavra, com vida de oração, com o secreto, para que você conheça o timbre da voz do Senhor e busque com a força dele, pelo Espírito Santo, obedecer a essa voz, para você errar menos, porque errar não tem como. Não tem como. Mas pelo menos você tentar errar menos e cada vez menos essa intimidade, né? E intimidade, conhecimento gera fruto, né? Cada vez que você se aproxima de Deus, é assim no casamento também, a intimidade com o seu marido vai gerar filhos, né? Verdade. De maneira concreta. Muito E bom. a sua intimidade com Deus também vai gerar fruto. Vai trazer um resultado. E então nós estamos aqui juntos, eu e ele, cada vez melhor, para a glória de Deus, mas enfrentando lutas como qualquer pessoa. Sim. E aí no começo de tudo, como a gente casou muito cedo, eu estudava, meu marido era estudante de medicina, com uma carreira promissora, toda a família, porque ele é um homem muito especial, ele tem muitos talentos, ele é muito inteligente. Então eu brinco com o povo da igreja dizendo que eu não li as letrinhas miúdas, porque casei com um médico, podia estar hoje dona de uma clínica aí. Muito bom. Mas aí no meio do caminho o Senhor mudou a nossa rota, graças a Deus por isso. Fomos então para o Rio de Janeiro, morar lá, estudar no Seminário Batista do Sul do Brasil, onde moramos e estudamos durante 4 anos. Ele estudava teologia, ele é bacharel em teologia, mestre em filosofia da religião e ele tem outras graduações. E eu fui para lá e comecei a estudar música lá também, dentro do seminário. Enfim, foi assim que tudo começou. Quando terminou o curso, como ele era um dos melhores da casa, do Seminário do Sul na época, há 35 anos atrás, a gente tinha uma vaga para ir para a Suécia e
uma igreja do Rio de Janeiro queria que a gente ficasse Sim. lá, mas nós tínhamos no nosso coração o desejo de retornar para a igreja que investiu na nossa vida, a igreja que nos levou, que nos chamou, e ficamos nessa igreja durante 7 anos. Então, voltamos para o Rio de Janeiro, já com o Rafinha, meu Sim. filho mais velho, nasceu, ele é carioca, apesar de que torcedor do Bahia. Uau. Pelo seu sorriso, eu acho que você não é do Bahia. Então, eu sou Vitória. Ninguém é perfeito, né? Oremos pela Thaís. Oremos. Eu te perdoo, Thaís. Eu vou pedir essa oração depois pelo Vitória. Então, voltamos para Salvador e aqui estamos em dezembro, agora dia 7 de dezembro. Sim. Se Deus permitir, estaremos completando 35 anos de ministério. 40 Uau. de casados e 35 anos, a idade de Rafa, né? Que nós fomos ordenados ao ministério no ano em que Rafa nasceu. E Deus tem sido bom, misericordioso, tratado com a gente. Estamos indo aí, na santa paz bom. e na santa guerra. Não é? Mas nele nós somos mais do que vencedoras, Somos, sim. né, Bispa? Diz pra gente como foi para conseguir equilibrar esse chamado ministerial, né? Esse chamado pastoral com o seu papel de esposa, de mãe. Sim. Esse é o X da questão de todas as mulheres, né? É verdade. Eu digo sempre, Thaís, que parece que Deus... Eu digo isso com todo respeito, viu, meu Senhor? Reverência ao teu nome poderoso. Que o Senhor, quando criou a mulher, ele estava mais experiente. Aí os erros que vieram no homem, ele já deu uma melhorada. E uma mulher é a coisa mais linda do mundo, É né? verdade. Mulher entra, vira criança. Você manda pular, ela pula. Você manda cantar, ela canta. Ela sabe fazer tudo. As mulheres são... Provérbios 31, né? Ali não é uma mulher que existe, ela é um protótipo daquilo que Deus quer de nós, né? Verdade. E aí, então, essa mulher sabe fazer tudo, mas aí depois que o Senhor deu a ela todas essas competências, vem a palavra e diz: vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Olha só. Então eu disse, você tem tudo, mas você vai ficar quieta, porque se o Senhor não ordenasse isso, a gente ia dominar o mundo, né? É verdade. É verdade. Porque mulher pensa, fala, ela vê tudo. Diz que mulher enxerga tudo, menos a pilastra da garagem. Ótimo! Então, Thaís, eu não equilibrei. Como eu tenho essa personalidade Sim. que você está vendo, a gente voltou do Rio, eu cheia de expectativa de estudar, de trabalhar na igreja. Sim. Mas agora já com um bebê. E tudo muda na vida da mulher quando ela tem um filho. É verdade. E aí eu voltei, já fui fazendo outro vestibular para fazer uma outra graduação cheia de planos. E um dia eu estava passando pela faculdade ali no Canela, Sim. no Vale do Canela, e Deus me disse: pare tudo e vá cuidar de seus filhos. Uau. Thaís, hoje eu digo, aqui tô dando risada, mas eu tive que esmagar a minha carne, Thaís, para viver aquela estação que eu estava vivendo. Porque depois de Rafa, quando a gente chegou na Bahia, logo depois veio o Dan. Sim. Eu tenho 3 filhos, casados, né? Rafael, casado com Jéssica, tem 3 filhinhos, Samuel, Gabriel e Joel, lindos. Hoje trabalham com André Valadão, né? Com o pastor, nosso querido pastor André Valadão, em Orlando, na Lagoa em Orlando Church. Mas vem muito aqui, graças a Deus. Esse ano ele veio, acho que 5 ou 6 vezes. Tem o Dan, que é engenheiro da Ford Motors, e casado com Catarine, trabalham com a gente na igreja. E tem uma filhinha chamada Alice. E a minha filhinha caçula, Gabriela, que é casada com o Thales, pastor Thales, trabalham com a gente, são líderes com a gente aqui na igreja. Tem um filhinho chamado Miguel, que é uma paixão, e está grávida de uma menininha que vai se chamar Maria Clara. Então, eu sou mãe de 3 filhos casados, maravilhosos, um presente de Deus. Meus filhos, meu genro e minhas noras são incríveis. Resposta de oração. E vou para o 6º netinho, que é uma menininha também. E então Deus disse: pare tudo. E a palavra do Senhor foi: a faculdade vai continuar aí onde você está vendo, mas seus filhos vão crescer. Thaís, não foi fácil para mim. Eu acredito. Eu ainda insisti, ainda tentei fazer faculdade. Eu me lembro que eu prestei vestibular para a faculdade de música daqui, porque eu queria formação. Sim. Pelo MEC, que o curso que eu tinha feito lá no Rio não era reconhecido, é um curso evangélico, é um curso de música sacra. E eu queria isso, aí fiz vestibular, entrei na Federal, licenciatura em música, tudo alegre. Fiquei com pneumonia,
com um bebê pequeno, e chegou um ponto que eu vi que eu estava insistindo com algo que eu queria, mas que naquela estação não estava na agenda de Deus. Entendi. E eu, com muita dificuldade, mas submissa, obedeci ao Senhor. Parei minha vida, parei tudo não, porque a gente na igreja vai com filho mesmo, Sim, né? Ia para as vigílias com colchãozinho, biscoito, não tinha as coisas que a gente tem hoje, mas levava sacola com as coisas e ia com eles. Então, dentro do possível, na igreja eu ia Sim. fazendo as coisas, mas parei de trabalhar, parei de estudar e me dediquei aos meus 3 filhos. E eu vi que era essa estação que Deus queria para minha vida. E hoje eu tenho tanta paz com isso, Thaís. Que bom. Hoje eles casados com filho. Eu tento ajudar minhas filhas, minhas noras e filhas com bebês, mas eu não tenho mais esse tempo. Porque eu disse, eu fiquei com os meus filhos. Agora, se Deus me permitir, eu quero ajudar mulheres. Eu quero cumprir o que está escrito em Tito. Esse é meu lema, Thaís, com muita consciência. Tito, capítulo 2, Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículos 3 e 4, ele diz que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem zelosas, boas donas de casa, a amarem os seus maridos e filhos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, agora que eu já cumpri essa parte, e ainda estou na vida, mas já com um pouco mais de tempo, eu posso sair para os congressos, conferências e na minha igreja, e dentro daquilo que o Senhor abre para mim. Eu tenho tentado ajudar mulheres nos seus dilemas. Às vezes é tão interessante que eu passo no caixa do mercado e em algum lugar eu digo, meu Deus, talvez essa mulher esteja vivendo um dilema que eu já vivi. Isso. E quem sabe se ela conversar comigo e orar com ela, eu vou poder contribuir com aquilo que o Senhor me deu para ajudá-la em um dilema que eu já passei, não é? Então tenho vivido esse momento muito feliz de hoje, já vovó, poder abençoar e ajudar outras mulheres e aprender também, né? Com certeza. Que é maravilhoso, a gente continua sempre aprendendo. Na né? troca a gente aprende, né? E quanta sabedoria nessa fala que a senhora traz em relação a sabermos discernirmos a nossa estação. Sim. Né? Porque nós sabemos que os planos do Senhor para as nossas vidas é muito maior e melhor do que o nosso. Nós precisamos acreditar nisso e confiar, né? E muito bom quando a senhora falou em relação àquela estação, aquele tempo, não era aquilo que o Senhor tinha naquele momento. Sim. E quantas vezes nós saímos desse lugar por não entendermos qual a estação que eu estou vivendo. Pai, qual é a tua agenda para a minha vida nessa estação? Como eu preciso me posicionar? Sim. E muitas vezes nós saímos do lugar que o Senhor tem para a gente e o prejuízo é grande. E a senhora falando sobre isso me traz aquilo que eu tenho como o maior prejuízo, que foi a perda de primeira infância dos meus 2 filhos. Eu tenho um filho de 14 anos e tenho uma filha de 10 anos. E eu não soube discernir estação. E é por isso que nós estamos aqui hoje, Bispa, que é para trazer a devida instrução para mulheres, como você bem trouxe, né? Tem pessoas que estão naquele lugar onde nós já passamos. E se nós passarmos a nossa experiência e ela decidir ouvir, ela não precisa ter o mesmo prejuízo, por exemplo, que eu tive. Então, eu terceirizei a criação dos meus filhos por não entender que aquela estação eu precisava estar posicionada de uma forma diferente. Então, eu deixei meu filho muito novinho, com 2 meses e meio em casa. E eu sei que tem mães que precisam de fato trabalhar, voltar a trabalhar, e não é sobre isso, mas é sobre nós entendermos de que forma eu preciso me posicionar para essa estação. E eu não entendia e vivi uma disfunção na minha vida, dando prioridade e atenção ao que não era para aquela estação e deixando de lado aquilo que realmente era importante para mim, né? Mas, enfim, o Senhor me alcançou e eu estou aqui hoje crendo numa restauração, né, no relacionamento com os meus filhos, porque nós sabemos que o Senhor, Ele restaura todas as coisas, e também servindo aqui como instrumento para que outras mulheres possam aprender conosco. Então, diante de tantos desafios, o que a senhora diria ter sido essencial para manter a sua casa, a sua família, o seu lar firme diante de todos esses desafios? Sim, Thaís, quando a gente conversou sobre esse podcast, você me falou sobre sabedoria, não é? Para as próximas gerações, como é que eu posso marcar meus filhos, meus netos e aqueles que virão, né? Herança é bom você deixar, né? Apartamentos, dinheiro, casas,
muito legal. Se você puder deixar para seus filhos, é bom. Mas legado você deixa dentro deles. Verdade. É uma riqueza que ninguém pode tomar. Então, tem 2 pontos importantes aí. Primeiro, a gente precisa... Porque assim como você, nesse detalhe, nesse seu discernimento da estação, você considera um erro, eu tenho em outras áreas. Sim. O ser humano é falho. Então, tanto você nesse ponto como eu em outros, tem muitas coisas que a gente se arrepende, que a gente não ouviu, que a gente errou. Eu falo desse limiar de filhos, que eu tive a capacidade, pelo poder do Espírito, em obedecer, mas teve outras coisas que eu não consegui. E a gente precisa sair desse lugar de culpa. Sim. Porque a gente tem um inimigo, um arqui-inimigo, que é o diabo. Né? E ele gosta de segurar uma coleira para ficar te lembrando os seus erros. Você fez isso, você não foi... E é verdade, né? Conta-se uma história que a gente não sabe se é verdade, mas conta-se sobre Martinho Lutero. Nós estamos comemorando 508 anos da Reforma, né? E diz que ele estava com febre, a história diz que ele estava com febre e começou a delirar, Martinho Lutero. E no seu delírio, ele viu o inimigo chegar perto dele, ele viu a figura do diabo. E o diabo disse, você fez isso, você começou a escrever os pecados dele. E ele ouviu todos eles, e depois que o diabo terminou, ele disse, você tem toda a razão. São os meus pecados, mas você esqueceu de colocar embaixo o que está escrito em 1 de João 9, o sangue de Cristo Jesus te purifica de todo pecado. Então, se a gente errou, a gente precisa se arrepender e fazer o acerto com Deus, mas depois deixar. Os eventos do passado não têm mais poder sobre nós. O único evento do passado que tem poder, o único, é a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Porque esse evento pode mudar a história da nossa vida, da nossa família. Os demais, a gente se arrepende, pede perdão e atualiza a vida. E diz, Senhor, que essa experiência sirva para eu olhar para trás e não repetir os mesmos erros. Mas não ficar nesse lugar de culpa. Porque esse é o propósito do diabo. A Bíblia chama ele de o acusador dos irmãos. O Espírito Santo não acusa. O Espírito Santo consola, fortalece, exorta, mas não acusa. Quem acusa é o diabo. A gente parte para frente. E eu digo às meninas, atualize a sua vida, que você não é museu. Isso mesmo. Né? A primeira coisa é essa. E a segunda é exatamente discernir tudo isso. Qual é esta? Uma das coisas que a idade traz para nós, eu fiz aniversário no mês passado, e não é fácil, Thaís. Não é fácil você ver o colágeno. Parece que você enxerga o colágeno indo embora. Volte, volte. Não é simples, né? Você vê que a sua voz não é igual. Mas é verdade. Sua pele não é fácil. Não mesmo. Você não tem mais força, você não tem mais o vigor, enfim. Mas tem coisas maravilhosas que a experiência, com o tempo, a idade traz para nós. Muitas coisas boas. Uma delas é clareza de propósito. Muito bom. Clareza de missão. Quando você é nova, você quer dar tiro para todo lado. Verdade. Você não sabe muito. Mas você chega numa certa idade, você sabe, olha, isso aqui eu não sei, não consigo, mas isso aqui Deus me deu. E é isso aqui que eu vou fazer, porque eu creio que essa é a missão que Deus tem para mim. Então, eu estou vivendo esse tempo. Eu sei o que eu quero, eu sei o que Deus quer para mim nesse momento. Eu tenho clareza de propósito, eu não tenho mais tempo para ficar dando tiro para todo lado. Então, se é isso que Deus quer para mim, é nisso que eu vou investir, é isso que eu vou fazer, com o objetivo de agradar o coração de Deus. Filipenses 3,13, o nosso queridíssimo apóstolo Paulo, né, que é admirável, o apóstolo dos gentios, ele diz assim, eu não julgo... Filipenses 3, 13 e 14. Eu não julgo que já tenha alcançado. Imagine, né? O grande apóstolo Paulo. Então, quem somos nós? Na fila do pão, né? É verdade. Ele diz, eu não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, disse ele. A gente quer fazer tanta coisa, né? Ainda usa o jargão. Deus tem pressa, Deus tem pressa. Pelo amor de Deus, ele vive no Kairós, ele sabe o passado, o presente e o futuro, ele não está ansioso, ele tem um tempo para você. A gente precisa, não só mulheres, todos, discernir qual é a sua estação para você viver em plenitude, porque a gente corre muito, né? É verdade. Paulo disse, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, uma.
é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, aleluia, Aleluia. prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação celestial em Cristo Amém. Jesus. Amém. Então, Paulo diz, eu considero tudo isso como esterco, tudo que eu valorizava tanto. É verdade. Né? Hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o costume da época, eu fui irrepreensível. Paulo disse isso, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda para ganhar a Cristo. Então, o que é que eu quero agora? Eu quero fazer uma única coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, tudo mesmo. Amém. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação celestial em Cristo Jesus. Amém. Esse é o nosso momento, essa é a nossa direção. Eu creio nisso, Thaís. É verdade, é verdade. Bispa, a palavra fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Sim. E a tola, com as suas próprias mãos, ela destrói, né? Diz pra gente, à luz da palavra, o que é ser uma mulher sábia? Sim, sim. Você citou o texto clássico da nossa vida, né? De Provérbios 14. Toda mulher sábia edifica a sua casa. A tola destrói com as suas próprias mãos. Então, é relativamente fácil saber se a gente é sábia ou tola. Ou se em determinado momento da nossa vida. Sim. Porque se você me perguntar assim, você se considera uma mulher sábia? Não. Eu sou uma caçadora, Thaís. Eu sou uma caçadora de sabedoria. Muitas vezes eu sei o que fazer e não faço, como qualquer pessoa. Mas eu estou caçando. Acordo de manhã, oro a Deus e digo, Deus me ajude. Eu tenho uma linguagem que eu ensino para minhas mulheres, que eu digo assim, Senhor, hoje de manhã me dê a porção de sabedoria que eu preciso para fazer as escolhas certas hoje. Hoje, né? Porque Jesus disse, basta cada dia o seu mal. É verdade. Né? Você tem que viver cada dia, senão você fica angustiada, ansiosa e vai ficar doente da alma e não vai ajudar nem a você nem a ninguém. Verdade. Então é um dia de cada vez, como Jesus nos ensinou. Pai, me dê a porção de sabedoria que eu preciso hoje, nesse dia, para fazer as escolhas que o Senhor quer e para não errar. Me ajude, Espírito Santo, com a porção de sabedoria. Então, eu sou uma mulher sábia. Eu acredito que em muitos momentos eu fui sábia, em outros não. Mas eu estou na caçada, coloco aí minhas armas, meu arco e flecha e saio de manhã para buscar essa sabedoria que a Bíblia diz que está gritando nas praças, mas que muitas vezes a gente não tem ouvidos porque está olhando para o lugar errado e está cheio de ansiedade. Sim. Então, o lugar secreto de oração, a palavra precisa... Um dia sem a palavra é um dia perdido. Um dia que você não meditou na palavra é um dia perdido. É por isso que a gente sai se batendo. Deus vai abençoar, porque ele não é só criador, ele é restaurador. É verdade. Mas você vai demorar mais tempo, você vai se cansar, você vai machucar pessoas e a si mesmo. Então, a lindeza que a gente precisa perseguir, nós, né? Você bem mais nova do que eu. E, enfim, as mulheres que estiverem nos ouvindo agora. Provérbios 31 é o texto clássico, poderoso da mulher virtuosa. Mas é interessante que a gente só lê a partir do versículo 10, né? O versículo 10, Provérbios 31, 10 diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? É uma pergunta. O seu valor muito excede ao de rubis. É uma pergunta. Sim. Então essa mulher é rara. Ela é mais preciosa do que joias preciosas. Ela não é qualquer uma. Mas ali não é uma mulher. Ali não é uma personagem. Se você for ler do versículo 1, a mãe do rei Lemuel, eu sou fã dessa mulher, não sei nem quem ela é, né? Porque Lemuel não existe na Bíblia, ele não é mais citado, ele só está em Provérbios 31. Alguns dizem até que era um pseudônimo do próprio Salomão, mas nós não sabemos. Mas o texto de Provérbios 31 começa dizendo assim, conselhos da mãe do rei Lemuel. E aí ela já começa, meu filho, não beba, não se exceda nas bebidas, porque um rei que bebe, ele vai perder a sabedoria. E ela começa a trazer uma série de conselhos para seu filho Lemuel. E aí no versículo 10 ela diz, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. E ela começa a discorrer quem é essa mulher. Então essa personagem não existe, não é uma mulher que existiu. É um protótipo que o Espírito Santo inspirou aquela mulher e chegou até nós, por ordem do Senhor, de quem é essa mulher que Deus quer, cheio de palavras. E no final, ela finaliza trazendo a figura dessa mulher que nós estamos na guerra aí, às vezes errando, mas buscando. Ele está me dizendo, enganosa é a graça e vã é a formosura.
mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, temer ao Senhor, buscar ao Senhor, Sim. esse é o lugar que a gente encontra a verdadeira sabedoria para resolver os dilemas da nossa vida. Muito bom, muito bom. Tá anotando aí? Eu espero que você esteja, viu? Porque chaves poderosíssimas estão saindo desse podcast hoje. Bispa, muitas vezes nós não temos consciência de atitudes tolas. Não é verdade? Sim. A senhora trouxe aí, às vezes eu sou sábia, às vezes nem tanto, né? E eu acredito que de fato seja assim. Mas como identificar essas atitudes no nosso lar, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos? Como ter essa sensibilidade para identificar isso? Ah, Thaís, essa é a guerra que a gente vai viver até o último dia, né? Porque às vezes tem coisas que a gente já domina, É né? verdade. Mas outras não, os desafios vão chegando. E a gente vai aprendendo muitas vezes, errando, mas assim, a história do homem, a queda do homem começa lá em Gênesis com uma mulher conversando com a serpente. Uhum. E eu penso que muitas vezes nós estamos batendo papo com a serpente. Nós continuamos nesse lugar, batendo papo com a serpente e ouvindo a conversinha da serpente, que é a contramão daquilo que o Senhor quer. Sim. Então, se somos mulheres do reino, precisamos parar de bater papo com a serpente, né? E o que é isso, bispo? É só ser submissa, que não é fácil. Sim, Né? sim. As pessoas pensam que é assim, ser submissa é o seguinte, no dia que você casou, lá no altar do seu casamento, você deixou seu cérebro e você passa a ser uma mulher boba, que é manipulável e Sim. que faz tudo que o outro quer. Não é isso. Você ser uma mulher submissa não significa que você abriu mão da sua razão, da sua inteligência, das suas características, do seu cérebro. Mas significa que agora você vai estar submissa ao Senhor, em primeiríssimo lugar. Uhum. E se você é casada, evidentemente, ao seu marido. Se você não é, aos seus pais. A pessoa do que está no reino, tanto homens como mulheres, precisam aprender essa linguagem da submissão. Muito Obediência é o primeiro passo para a gente não errar. Então, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso discernir, eu preciso ter sempre um tempo de oração secreto para ouvir a voz do meu Deus, para identificar esse timbre. Sim. E saber de antemão que nós estamos na contramão do mundo. Se o mundo está dizendo e todo mundo está indo por esse caminho, muito provavelmente não é o caminho de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Muito bom. A voz de Deus é aquilo que está escrito na palavra de Deus. Muito então, bom. A Bíblia existe. Eu fiz um vídeo essa semana dizendo isso. A Bíblia existe, um dos motivos que a Bíblia existe é para que eu e você não estejamos vivendo de opiniões. Eu acho isso, o pastor tal acha, não preciso. Com relação à vida com Deus, está escrito. E eu, com o conhecimento da palavra e evidentemente com a vida com Deus, o Espírito Santo que habita dentro de nós vamos discernir de acordo com cada tempo, porque cada filho é diferente, as situações mudam, as estações mudam, a gente não tem o poder de controlar as coisas. Tem um monte de coisa que você não controla. Você não controla as decisões dos seus filhos, as escolhas que seu marido faz. A gente não consegue controlar muitas vezes a gente. Quantas vezes a gente quer mudar e é tão difícil mudar comportamentos em nós mesmos. É verdade. Quanto mais querer mudar o outro. Tem gente que vive exausta por isso. Porque vive a vida querendo que o marido mude, que o filho mude, perde o melhor tempo da sua vida. Você pode orar por eles, influenciá-los, inspirá-los. Eu acho que esse é o ponto. Porque quando você tem uma vida que inspira os outros, sua vida pode ser usada para transformar, mas ninguém muda ninguém, pelo amor de Deus. A gente não muda filho que sai do ventre. Muito bom. Dificilmente a gente muda nós mesmas, é uma luta para você mudar um mau hábito, um comportamento, né? Verdade. Eu estava com as irmãs agora e tenho procurado ter uma alimentação, sempre busquei, mas agora mais ainda, que estou mais velha, tirando açúcar, glúten, esses não tenho intolerância a nada, mas eu vivo essa vida assim, para não engordar, mas não é só por isso, é para ter uma vida mais saudável, ter mais força, né? Muito bom. Mas é tão difícil, imagine você querer mudar o outro, nós somos impotentes perante o outro. Eu posso orar, posso inspirar, posso até aconselhar, mas eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a mim mesma. Pelo poder do Espírito Santo. E quando eu consigo
uma vida equilibrada, uma vida diante de Deus, consciente de que a contramão. Eu e você, aqueles que amam a Deus, estamos na contramão do mundo. Para de ouvir a voz, a conversar com a serpente, ouve a voz de Deus e obedece. Porque quando você obedece, Deus vai moldando o seu caráter, Deus vai tirando as arestas do seu caminho. Nada é perfeito, mas cada dia você vai aprendendo a andar com Ele e recebendo a força, a vitória, a direção e a sabedoria que o Senhor tem para nós. Efésios 2, Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, versículo 1, diz: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais vós também andastes, mas agora mais não. Agora não somos mais filhos da desobediência. Somos filhos obedientes e pelo poder do Espírito Santo de Deus nós ouvimos a palavra, estudamos a palavra e obedecemos a palavra. E o Senhor vai alinhando o nosso caminho e nos dando vitória a cada dia. Eu creio assim. Muito bom. Muito importante essa fala também que a senhora trouxe acerca das vozes, né? Porque toda voz, ela traz uma direção. A questão é qual voz eu estou ouvindo. Sim. A qual voz eu estou emprestando os meus ouvidos, Sim. né? A serpente ou a voz do meu Criador? Aquele que já tem a agenda do meu tempo, aquele que já tem um propósito predestinado à minha vida, qual voz eu decido ouvir? Muito bom, muito bom. Bispa, em relação aos tempos atuais, né, olhando para o cenário que nós temos, sim. A senhora acredita que a falta de sabedoria da mulher é uma das causas da desestruturação familiar hoje? Com toda certeza, Thaís, com toda certeza. Apesar da palavra de Deus trazer no núcleo familiar a liderança sobre o homem, não é? Isso está escrito em diversos textos, né? Principalmente nas cartas de Paulo. Jesus é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e juntos eles dirigem a casa e educam seus filhos para Deus. Há uma estrutura pré-estabelecida pelo Senhor que a gente vai ficar se batendo e errando tudo se a gente quiser inventar a roda. Já está escrito, a gente vai pegar esse padrão e vai fazer. Não é fácil? Não. Nem é fácil nem é rápido. É uma história. É uma história. Graças a Deus por isso, né? Porque a gente pode ir ao longo da vida consertando e Deus nos dá essa chance. Deus é cheio de misericórdia. Mas a gente precisa estar alinhados, precisamos estar alinhados. Esse meu trabalho com as mulheres nós decidimos que nós somos mulheres bíblicas vivendo em 2025, neste tempo, mas somos mulheres bíblicas. Sim. Então, buscar a sabedoria, a intimidade com Deus, buscar a palavra de Deus, congregar, que a igreja do Senhor é uma preciosidade. Ontem eu estava num encontro de mulheres à noite, muito bom o ambiente, eu dizia para elas assim, às vezes a gente fala que não conseguimos as coisas, não temos tempo e ficamos reclamando de tudo isso porque deixamos de priorizar as coisas certas, né? O nome do jogo é seleção, né? Eu até ensinei, Thaís, uma coisa engraçada que a minha primeira discipuladora me ensinou. E aí eu fiz esse exercício com elas ontem e disse, vamos aprender para vocês ensinarem às mulheres que vocês têm a influência, né? Que a gente sempre tem. Você coloque as suas duas mãos assim, coloque as suas duas mãos e coloque dentro das suas mãos tudo que é mais precioso para você. O que é precioso? O que é que vale mais para a sua vida? Coloque aqui nas suas mãos. Então, o que é que a gente vai colocar? Primeiro, Deus, meu relacionamento com Deus, minha família, né? Minha saúde. Então, vou colocando aqui no centro da minha mão tudo que é mais precioso para mim. Meu Deus, minha família, minha saúde. Enfim, vai colocando tudo aqui que é mais precioso. Aí fecha a sua mão e segura com cuidado tudo que é mais precioso. E o resto você vai fazendo assim, ó. Como der. O resto que vier, você vai levando como der. Mas está aqui no centro da sua vida aquilo que é mais precioso. E se você fizer assim, você certamente vai colher frutos. Porque é a mulher que define a atmosfera da casa, apesar de não ser a líder. É a mulher que define a atmosfera. Então, se sua casa está confusa, o trabalho, você traz a atmosfera, você muda a atmosfera, você vai trazer a palavra.
e com sabedoria e calma, em oração, trazendo, porque certamente a mulher... Tanto é que Provérbios 14 diz que a mulher tola derruba, né? Exatamente. Apesar de não ser a líder, mas ela tem influência, ela define a atmosfera e ela também tem o poder de direcionar, força e sabedoria. Então, sim, essa mulher define, sim, aquilo que a casa e a família está vivendo, com certeza. Muito bom. É sobre as habilidades, né? Como a senhora colocou antes, o Senhor, ele aprendeu na criação de Adão e ele pôde fazer ainda melhor na criação de Eva, Sim. né? Então, não é sobre peso, mas é sobre habilidade. Né? Ele nos dotou com essa habilidade e, de fato, a responsabilidade para edificar, né? E trazer essa base, eu entendo também que seja da mulher. Como é que a senhora tem enxergado hoje os ataques familiares nos dias atuais? Thaís, são terríveis e a gente sabe que não vai parar e não vai melhorar, não é? É verdade. Sabemos disso, segundo as escrituras. Sim. As coisas estão caminhando, é por isso que eu preciso guardar minha casa, né? Muito bom. Minha oração todos os dias é assim, Senhor, seja um muro de fogo ao redor da minha casa, Senhor. Porque os nossos filhos vão para o trabalho, para a faculdade, para a escola e passam 5 horas, 8 horas com pessoas que nós não temos como controlar. Então, verdade. o que é que você vai fazer? Só Deus para livrar as nossas famílias de todo o ataque. Então, nós temos trabalhado com isso. É um dos focos mais importantes da nossa casa, eu e o Bispo Miguel, casados há 40 anos. Acredito que a gente pode ajudar muitos casais. Temos buscado ajudar muitos casais. Nosso filho mais velho, o Rafa, faz um trabalho muito bonito de família, né? O Rafa Neri. Ele tem uma rede muito grande, ele tem feito isso. E eu estou aqui com as minhas mulheres, né? Mentoreando e buscando exatamente isso, para que a gente possa ter discernimento e estratégia, né? Muito bom. O nosso Deus é Jeová Sabaô, o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, é estrategista de guerra. É verdade. Então você coloca diante dele a situação, o momento que você está vivendo, e ele vai te dar uma estratégia específica para aquele momento. Muito bom. Para a gente vencer todas essas guerras que não vão parar agora. Não vão parar. A gente é que precisa buscar direção, sabedoria e estratégia de Deus. Eu creio assim. Muito bom. Nos dias atuais, nós temos visto muitas inversões, né, de papéis. As mulheres, elas têm se colocado num lugar e assumido um papel que não é delas. Não é verdade? Sim. Como é que a senhora tem visto isso, Bispa? Uau, Thaís, é exatamente isso, né? E a gente está vendo que não é só dentro das casas. Toda a mídia, toda essa vida está valorizando demais a mulher, colocando a mulher lá para cima, dando gás, e elas estão indo. É verdade. Eu creio que tem duas coisas aí. Tem uma positiva, né? Durante muito tempo nós ficamos muito caladas. E é bom que a mulher, dentro, evidentemente, de sabedoria e equilíbrio, ela possa sair, ela possa trabalhar, realizar. Isso é maravilhoso. As mulheres têm um potencial lindo e tem que influenciar mesmo, falar mesmo como você está fazendo aí na direção de Deus. Amém. Maravilhoso isso, né? Eu tenho 3 mulheres que estão comigo, mais direto. Minha filhinha, Gabriela, que é pastora, está com um bebê de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, e grávida. Tem a Jéssica, que já tem os filhos, assim como os seus, já maiores, o Joel, que só tem 2 anos, e Catarine. Elas 3 são mulheres lindas, Thaís. Eu sou apaixonada por elas. Minha filha... eu até coloquei no livro, dediquei em primeiro lugar ao Senhor e depois a minha filha, dizendo que ela é a mulher mais maravilhosa que eu conheço, porque ela é linda e ela é completamente diferente de mim. E é ótimo isso, porque ela tem um ponto de vista diferente e a gente pode trocar, né? Jéssica também é uma lindeza, minha nora, esposa de Rafa, e Catarine. Elas são diferentes, mas são mulheres lindas. Então, a mulher tem que influenciar, sim. Durante muito tempo, ficamos muito presas. E eu acho que com equilíbrio, você pode atuar, sim, sem esmagar a sua casa, sem deixar que os seus filhos... Muito bom. Existe o caminho do meio, o caminho do equilíbrio é difícil, mas ele existe. Né? Mas, ao mesmo tempo, essa mulher não pode abrir mão da sua função principal. Outro dia eu estava assistindo uma igreja, uma grande igreja, um culto no YouTube, uma mulher linda, e aí, nova, com filhinhos bem pequenos, os filhinhos do lado dela, e um profeta, e eu digo isso com o maior respeito, quem sou eu? Mas foi o sentimento que eu tive naquele momento. E o profeta dizendo, você tem que sair, liberem ela.
Liberem ela para ela viajar, liberem ela para ela ensinar, e os filhinhos pequenininhos presinhos na perninha dela. E eu de cá dizendo assim, Senhor, ela tem uma missão tão linda, grandiosa. Pode ir, mas não deixe sua casa, porque esse papel de mãe ninguém vai fazer por você. E eu fiquei com um coração pequenininho olhando cá, dizendo, Deus, essa mulher tem... Acho que tinha 3, pelo que eu me lembro, eles segurando na perninha dela, tudo pequenininho, e aquele homem dizendo, liberem ela, deixem ela viajar, deixem ela ir. E eu de cá olhando assim, Senhor. Depois volta e os filhos já foram. E você não tem como voltar atrás. Não tem como voltar. Vai contar com Deus? Vai, Deus é misericordioso. Mas às vezes você vai atrasar, tem coisas que não voltam nunca mais. É verdade. Né? Então, tem que discernir esse tempo para buscar essa sabedoria de Deus. Tem que diminuir o barulho do mundo para aumentar a voz de Deus. Aumentar o som da voz de Deus. Verdade. E poder discernir, como a gente falou no começo, essas estações, para que a gente possa cuidar daquilo que está no coração, na agenda de Deus, o seu momento. Não é fácil, mas o Senhor lhe dá graça. E se você for fiel, Deus não vai ficar devendo a ninguém, não é? Ele vai fazer prosperar a sua vida no tempo certo, debaixo de paz. É assim que eu vejo. Diz pra gente como é que uma mulher cristã, de forma prática, ela pode fazer para ser ali a guardiã da sua casa, do seu lar, da sua família. Ai, Thaisa, nós somos as intercessoras, né? É interessante que essa palavra, essa função de intercessão, né? Você sabe, nas igrejas, na nossa igreja tem também uma equipe linda de intercessoras que via de regra, nas igrejas, 90% são mulheres, né? Parece que Deus nos deu esse útero, mesmo quem ainda não é mãe, mas você tem o poder de gerar, né? Você vê que uma criancinha, uma menininha pequenininha, você dá ela uma boneca, ela segura. É verdade. Ninguém nunca ensinou ela, mas ela sabe segurar a bonequinha. Então tá no DNA, né? Assim como via de regra, não significa que as mulheres são motoristas ruins, não. Eu mesmo dirijo muito bem, também já dirijo há muito tempo. Mas os homens com os carrinhos, eles foram treinando a habilidade de lugar no espaço, né? De coordenação motora. Então eles foram treinados para, de maneira geral, serem bons motoristas. E a gente... Então, é normal isso. Não significa que os pais não vão cuidar de seus filhos. Nada disso. Os pais têm a obrigação de investir. Assim como as mulheres podem ser muito boas em muitas coisas também. Verdade. E isso não tem nada a ver. O ponto é o equilíbrio. É sempre o equilíbrio. Mas tem funções que Deus nos deu. A Bíblia diz, salvar-se-á dando-lhes filhos. Então... Ninguém pode fazer esse trabalho por você. Sua mãe, a vovó é maravilhosa. Eu sou vovó. Mas não é você, não é a vovó, não é a babá. Você pode ter essas pessoas que lhe dão apoio e amém, né? Mas se você deixa todo o tempo, entrega essas pessoas, você vai ter a dor de ver depois seus filhos crescidos. E você não participou do melhor momento em que você podia ensiná-los a amar Cristo Jesus. Eu me lembro, Thaís, contando essa história para passar para você, uma história que eu conto tanto, que o Rafa tinha 3 anos. Sim. Meu avô foi uma figura muito importante na minha vida. Meu avô era um pastor brilhante, um músico, violoncelista, violinista, um músico maravilhoso. E nossa família é muito apaixonada por ele. E eu, particularmente, sempre fui apaixonada por meu avô, José Moura de Almeida, pastor José Moura de Almeida. E quando ele morreu, foi uma tristeza para nós. Morreu cedo, 70 e poucos anos. E quando ele morreu, o Rafa ficou impressionado com a gente, chorando e dizendo que vovô estava no céu, que vovô está no céu. A gente morava num prédio muito alto ali no Politeama e eu morava no 14º. Então, demorava subindo, né? Sim. E um dia a gente entrou no elevador, eu e Rafa. Dan ainda era um bebê. E eu fui buscar ele na escola. E Rafa disse assim, mamãe, por que, mamãe, que você fica dizendo que vovô está no céu? Por que você e papai dizem que vovô José está no céu? Por que você diz isso? E aí a gente estava sozinho no elevador. Eu disse, filho, está escrito na Bíblia. Ele já sabia isso porque ele era de igreja e muito sabidinho. Aí eu disse, a Bíblia diz que quando a gente acredita em Jesus, que ele morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que quem acredita vai para o céu quando morre, filho.
E fui na linguagem Sim. dele tentando passar. E aí aproveitei que a gente estava no elevador sozinho para fechar aquele momento e disse: você acredita, filho, que Jesus morreu e ressuscitou? Aí ele respondeu assim, Thaís, ele disse: acredito não, mamãe, eu amo. Oh. Thaís, ele disse algo muito subjetivo, muito abstrato para uma criança daquela idade, ele não sabia nem falar direito. Ele disse: acredito não, mamãe, eu amo. Meu Deus. Na hora que aquele menino disse isso, eu disse: Senhor, que preciosidade o Senhor está me dando para cuidar. É verdade. Não me deixe errar com esses meninos. Eu sei que eu errei, né? Sim. Mas muitas coisas Deus me deu a graça de ensiná-los a amar a Deus, a amar a palavra, a orar. É a mulher, Thaís, é a mulher que apresenta o Espírito Santo para os filhos. Porque, via de regra, a gente tem mais tempo com eles do que os pais. A gente faz a tarefinha de casa, né? Em geral, as mulheres têm mais tempo com eles. Então, a gente apresenta o Espírito Santo. Oh, meu filho, o Espírito Santo é um amigão. É um amigão que te ouve do dia da prova de matemática. Com aquele colega difícil. O Espírito Santo é que te dá. E você apresenta o amigo, o Espírito Santo, para ele. Porque esse vai ser o amigo que vai acompanhar ele a vida inteira. Muito bom. A mulher que apresenta para o filho, para a filha. Muito e aí você vai dando essas ferramentas, aprendendo também e levando essa vida de conhecimento. Tem que fazer baixar o volume do mundo para aumentar o volume da voz de Deus. E não errar. Ou pelo menos errar cada vez menos. É verdade. Esse é o nosso objetivo. Que linda. Ah, gente, que linda. É muito bom estar aqui com você. Estou aqui aprendendo muito. Glória a Deus, glória a Deus. E é muito bom a gente poder ouvir, né? Claro, com erros, mas assim, com muitos acertos, né? Sim. Como é bom entendermos que a nossa dependência no Senhor é o que nos leva a ter bons resultados, né? A ter frutos, Sim. né? Que no final das contas é o que todas nós queremos, sim, não é verdade? Sim. Todo mundo quer uma família, todo mundo quer alguém para amar, todo mundo quer um ambiente seguro, todas nós queremos isso, e eu não tenho dúvida disso. Então, tem sido um tempo precioso estar aqui contigo, viu? Pra mim também, obrigada por esse transbordar. Mas diz pra gente, nós sabemos que no cenário atual, muitas famílias, elas estão num padrão que não é o padrão bíblico. Né, que não é o padrão pré-estabelecido para o sucesso, né, de uma família, mas sim para o fracasso. Como que a senhora acha? Qual dica, qual chave a senhora traria para mulheres que estão vivendo hoje o despertar dessa consciência de tá tudo errado? Eu tô colocando luz, porque quando a gente coloca a luz, a gente enxerga a bagunça, né? Sim. Que está. Para essas mulheres que estão nos ouvindo agora, o que a senhora diria? Como se posicionar para trazer essa restauração na sua casa de acordo ao padrão daquilo que o Senhor ele deixou instituído para a família? Sim. É coragem, né, Thaís? Coragem que o Senhor nos habilita com unção, a unção quebra o jugo. Verdade. Muitas vezes andamos aí 10 anos, 20 anos, 30 anos, vivendo uma vida no padrão do mundo, no padrão que a gente aprendeu em casa, ou que não aprendeu foi nada, que a maioria de nós veio de lares disfuncionais. Então não aprendemos. Ninguém ensina a gente a ser família. É interessante que a gente vai para uma escola que a gente passa 12 anos e aprendendo matemática, português, história, geografia, ótimo, mas ninguém nos ensina o que é ser mãe, o que é ser esposa, uma casa. Esse Muito é o papel bom. da igreja, né? Muito bom. Thaís, eu sou a maior fã da igreja de Jesus, não estou me referindo à minha igreja, a igreja de Jesus, né? E eu dizia, eu estava falando isso e passei ontem na igreja, no congresso que eu estava, que às vezes a gente diz assim, mas a igreja tem isso, mas a igreja tem fofoca, mas essa igreja, né? Graças a Deus, porque se a igreja de Jesus fosse formada só de pessoas perfeitas, eu não ia caber. Verdade. Como é que eu ia entrar com minhas falhas? Então, o fato de saber que as igrejas têm pessoas, desde os líderes até o menor, que estão ali numa luta, mas de maneira processual, crescendo, mas tem erros, tem falhas, é ótimo.
Porque me cabe nesse lugar e eu Sim. também posso ir para ali para me Muito aperfeiçoar. Então a igreja de Jesus tem um papel fantástico de fazer o que muitos, a maioria dos lares não fez. Ensinar uma mulher, ensinar um homem a ser pai, a ser mãe, né? Dar esse discernimento. À luz da palavra, o padrão de Deus já está pré-estabelecido. A gente não precisa inventar a roda, está escrito. Verdade. Então você vai procurar uma igreja bíblica. Muito bom. Uma igreja bíblica que tem falhas, mas você percebe que ela é uma igreja voltada para a palavra, Sim, que sim. ama a palavra, que Jesus é o centro. Então você procura essa igreja, você se envolve e procura uma mulher, né, já que estamos falando de mulher, uma mulher madura, que sabe guardar segredo. Sim. Essa é uma boa dica, né? Porque às vezes a gente vai contra os nossos problemas com a carência, que a gente vive carente, o povo tá assim. Aí a primeira pessoa que for boazinha, você abre sua vida, e às vezes é uma pessoa que vai falar de você. Aí, então você tem que saber quem é essa mulher. Uma mulher cheia do Espírito, uma mulher que guarda segredo, uma mulher que ora com você. Porque tem essas pessoas na igreja. Tem pessoas na igreja, Thaís, você sabe disso. Com certeza. Que oram pela nossa vida 3 da manhã, sem nenhum outro interesse. É verdade. Por amor. A igreja de Jesus tem essas pessoas piedosas. Existe. Então você precisa saber ter discernimento quem é essa mulher, quem são essas pessoas e colar nela, aprender com ela, aprender a andar com ela, ou ser obediente. É isso que faz a gente, né? A gente não tem tudo, a gente sobe nos ombros dos gigantes. É verdade. Pra gente enxergar. Porque a vida tá um caos. Eu digo às meninas lá na igreja com todas as letras. Eu digo, olha, se eu vir você postando foto com perna de fora, emagreci, aí você já vê, né? Estou tomando Monjaro, que agora tá isso, né? Aí emagrece, aí na primeira foto já é com um decote, aí eu já vou para elas. Acho que estão na minha liderança. Sim. É para isso que você quer emagrecer? O seu objetivo de estar magra é para isso? É para você ir postando de biquíni? Porque se for, não conte comigo. Se você está emagrecendo pela saúde, para ficar bonita também, para você estar bem vestida, para você que é casada ter com seu marido, é ótimo, você tá bem, eu gosto, claro. Mas é para você ir postando roupa com decote, mostrando perninha. É isso? Se é isso, não conte com o meu apoio. Porque as redes sociais são para a gente colocar fotos boas, amém, uma palavra, um aniversário, ou então seu trabalho, glória a Deus, mas é para você se mostrar como mulher? Verdade. Não, o seu corpo é santuário de Deus. Isso. O seu corpo é para o seu casamento, para o seu marido e nada mais. Desfila para ele, criatura. Isso. Compra aí uma roupa, fecha a porta, bota uma musiquinha e vai fazer a coisa. Mas não postar, jamais. Não vai ver um like meu. E se for uma das mulheres que está comigo, vai ouvir. É para isso que você quer emagrecer, então tomara que você engorde. Praga de bispa. Vai engordar, na hora. entendeu? Porque se Deus não se agrada disso, Deus não se agrada disso. A Bíblia traz um padrão e nós muitas vezes, a maioria das vezes, não recebemos isso da nossa mãe, do nosso pai, de alguém. Verdade. Mas você agora tem a palavra. Nossos irmãos na igreja perseguida não têm acesso à palavra. Mas nós temos em casa 5 Bíblias, 6 Bíblias e às vezes não lemos. E às vezes não lemos. E o Senhor traz ali todo o protótipo. A igreja do Senhor, a palavra, a vida de oração, jejum. Eu ia perguntar agora quais hábitos, né, podem nos ajudar nesse momento de desafios. Quais hábitos espirituais? São as disciplinas. Eu estou aqui olha só. Com a minha pulseirinha de jejum anual. Nossa igreja está numa semana de jejum poderosa, Thaís. Fala um pouquinho sobre o jejum pra gente. Thaís, você não sabe. A gente faz vários jejuns, eu com as mulheres faço o tempo todo. Mas às vezes é um jejum da igreja inteira e tem uma força. Olha, essa semana toda lotada. Terça-feira, as pessoas estavam indo embora porque não tinha mais onde parar e nem onde sentar. Mas foi uma convocação, uma trombeta que tocou para a igreja inteira. Eu acredito nas disciplinas espirituais bíblicas. Eu não posso crer na vida de um crente, de um homem, de uma mulher, alguém que vai crescer em nenhuma área da vida sem praticar as disciplinas espirituais. Muito bom. Oração, é você falar com Deus, adorar a Ele, agradecer a Ele, e pedir a Ele, colocar diante dEle os seus pedidos, as suas petições. Palavra, não é? O Salmo 119, maravilhoso.
o maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, as pessoas brincam com isso, mas é belíssimo você ler em 5 minutos, né? Sim. Companheiro sou de todos aqueles que ouvem a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Luz para o meu caminho, a tua palavra é luz que ilumina, né? Luz diante de mim. O Salmo 119, versículo 168, Thaís, diz assim, aleluia, esse é um dos meus textos favoritos. Salmo 119, versículo 168, diz assim, muita paz tem aqueles que amam a tua palavra e não há nada que os faça tropeçar. Aleluia. Uau, que promessa! Mas a pergunta que não quer calar é, você ama a palavra? Você faz dessa palavra seu companheiro? Para todos os dias. Não existe crescimento nem lugar de sabedoria na vida de uma mulher que não ora, não jejua, não lê a palavra. As disciplinas espirituais são fundamentais e elas é que definem o nosso crescimento e o Senhor refina o nosso caráter. Muito através do choro, da disciplina, de se privar de alimentos ou de outras coisas que tem gente que não liga para comida, né? Mas de coisas que lhe fazem falta para que o Senhor refine o seu caráter. E a gente vai nesse processo de santificação cada dia, ouvindo e aprendendo. Eu acredito nas disciplinas espirituais, Thaís. Eu acredito. Muito bom. Fala para quem está nos ouvindo agora, Bispa, para que serve o jejum? O jejum ao pé da letra é se abster de alimentos, né? Okay. Ao pé da letra, o jejum tem a ver com alimento. Certo. A gente é que vai... Não tem problema, jejum de rede social, Sim. Jejum de alguma coisa que lhe custe, enfim. Mas no princípio da palavra, na etimologia da palavra, o jejum tem a ver com se abster de alimentos. Você pode passar um dia inteiro bebendo só água, você pode tirar uma refeição... Ou quando é um jejum mais prolongado, você pode fazer de alguma coisa chocolate, né? Ou, sei lá, Coca-Cola. Diz que o vício de crente é... Açúcar, né? Tirar o açúcar. Eu fiquei um ano, acabou há pouco tempo agora, um ano sem glúten e sem açúcar. E foi maravilhoso para a minha vida. Eu já faço isso sempre, mas passei um ano zero mesmo. Uau. Zero açúcar, zero glúten. Foi maravilhoso. Então, o jejum é esse... tem gente que pensa que o jejum é barganha com Deus, né? Mas não tem nada a ver com barganha com Deus, né? Quando você adora, você agrada o coração de Deus e Ele te abençoa como adorador. Verdade. O jejum é para que você fique mais sensível à voz de Deus. Muito você bom. Abra mão de coisas que você gosta muito, né? Quem vive uma vida boba busca distração, né? Verdade. Aí fica nas redes, tá, com o dedinho olhando a vida dos outros, né? Então, para você ser protagonista da sua vida, você tem que parar com as distrações, né? É outra palavra com D, direção. Eu posso até olhar meus amigos rapidinho, mas eu não vou viver uma vida da vida dos outros, olhando a vida dos outros e me distraindo todo o tempo. O tolo busca distração, mas aquele que busca sabedoria busca a direção de Deus. Então, o jejum faz com que você fique com seus ouvidos mais sensíveis, seu espírito está mais sensível, porque você parou de buscar essas distrações e coisas que você valoriza demais. Tudo aquilo que tem mais atenção do que Deus é meu Deus. É verdade. E aí o jejum te habilita nesse lugar de sacrifício, que Deus não precisa disso, mas que refina o meu caráter e me deixa mais sensível para ouvir a voz do Espírito e me encher, desse permitir que o Espírito Santo entre e eu possa transbordar, né? É verdade. Eu acho assim. É sobre isso, né? É sobre a sensibilidade em ouvirmos a voz do Senhor, né? Sim. Porque tem gente que diz assim, eu vou fazer jejum pra tal coisa, tipo, pra adquirir algo da parte do Senhor, uma bênção, por exemplo, né? Mas, na verdade, nós é que ficamos sensíveis à estratégia para aquilo, né? O Senhor, Ele nos direciona no jejum, né? Se eu devo ou não seguir aquele caminho. Sim. Não é que Ele me responda quando eu estou no jejum, não é sobre isso. É sobre eu estar sensível para ouvir a voz dele naquele momento, tá, né? É isso mesmo. Muito bom. E falando sobre estarmos com as pessoas certas, como agora eu estou tendo a honra e o privilégio de estar aqui contigo, fala um pouquinho pra gente sobre essa preciosidade aqui, que é o seu novo livro, que eu já ganhei, tá?
tá? Privilégio meu. Você que não adquira o seu, ela vai falar um pouquinho. Mas fala sobre essas 7 chaves que a senhora traz aqui no livro. Thaís, isso aqui está sendo um motivo de tanta alegria para mim, de tanta a graça de Deus na minha vida, Amém. né? Nessa altura da minha vida, agora como Que vovó, bênção, né? Eu estou muito feliz. bênção. Esse livro nasceu da jornada com as mulheres. Sim. Mais de 1000 mulheres escreveram junto comigo esse livro, né? E a gente estudou sobre 7 mulheres da Bíblia. O que é que a gente pensou? Nós somos mulheres bíblicas. Sim. Somos mulheres bíblicas vivendo em 2025. Então, além das disciplinas, de congregar na igreja, de todas essas coisas que o Senhor nos ensina, uma das maneiras de nos tornarmos mulheres bíblicas é acessando a vida das mulheres da Bíblia. E nos seus dilemas, trazendo para os nossos dias, Sim. a gente descobriu onde elas encontraram sabedoria. É exatamente sobre isso. São 7 chaves, são 7 mulheres da Bíblia, vivendo seus dilemas e a gente trazendo para nós, na nossa realidade hoje, como eu posso aplicar e encontrar sabedoria nessa história. Então, a gente começou com Débora, Sim. depois fomos para Lídia, né? Débora traz força espiritual, aquela juíza, né? Depois, Lídia, que trouxe toda a sua família para Deus. Depois, Ana, que é vida de oração e maternidade. Depois, Abigail, é sabedoria nos relacionamentos. Depois, Esther. Esther traz para nós adoração e autocuidado. E santificação e autocuidado. Depois vem Ruth. Me apaixonei por Ruth. Ela só anda comigo. Virou minha amiga. Ruth é uma paixão que eu ganhei nessa jornada. Ruth, que é fidelidade e superação. Superação, porque houve essa superação na vida dela de maneira muito poderosa. Uma mulher que nem era do povo de Deus, uma mulher estrangeira, moabita. E finalizamos com, dentre as 7, a única que esteve com Jesus, dessas 7, né? Que foi Maria de Betânia. Sim. Que é obediência e adoração. São essas 7 chaves que estão aqui. Mas, Thaís, é interessante, cheguei, sabe, um pouquinho pra cá. É um livro interativo, um livro... Tem o prefácio pelo meu filho Rafa, né? E o prefácio dele tá lindo. E aí, depois de cada chave, por exemplo, aqui, Débora, Força Espiritual. Que livro lindo, viu? É um livro com uma leitura muito facilitada. Qualquer pessoa pode ler. E aí, no final de cada capítulo, tem a chave, o resumo da chave, e tem uma parte interativa que você pode fazer aqui com tarefinhas. Sim. E uma oração que você vai fazer. E no final das 7 chaves, você vai escrever sua própria chave. Então, eu escrevi as 7, e no final... O último capítulo é Minha Própria Chave. Então, com base naquilo que você leu e na sua experiência, no seu... na sua vida e aquilo que você tem aprendido, né? Você vai escrever a sua chave, de que maneira você consegue alcançar sabedoria no seu dia a dia. Então, um livro interativo, estou falando para as minhas amigas pastoras que podem fazer em 7 dias, um capítulo por dia, ou em 7 semanas. Enfim, é um livro que você pode ler sozinha, claro, fazendo seus 7 dias ali, mas que ele pode ser muito bem utilizado em grupos de mulheres para crescimento. E eu estou muito feliz com essa edição, da editora Autor da Fé, que é o pessoal de Josué, do nosso querido pastor Josué Gonçalves, a família dele que... minha gente querida, vou até mandar um beijo para ela, Pamela Maia, que esteve comigo esse tempo. Então, estou muito feliz por esse filho, né? Que o Senhor me deu 7 chaves para a sabedoria, segredos que transformam. E é isso. Consagramos ao Senhor e eu espero e oro para que uma multidão de mulheres receba e possa ser abençoada através desse material. Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Eu não esse sei. É seu, né? Esse é meu, por favor. Eu tenho certeza que sim. Eu não sei você, mas eu já estou saindo daqui, assim, muito inspirada pela vida dessa mulher. Glória a Deus. Apaixonada já por aquilo que a senhora carrega. E é realmente, assim, uma honra poder caminhar com mulheres, né? Como a senhora. E fala um pouquinho. Onde as mulheres que nos assistem agora, elas podem te encontrar nas redes sociais. Eu sei que agora mesmo na sua igreja vai ter o CIS Plus, né? CIS Plus. CIS Plus, final desse mês? É dia 22 de novembro. Pronto, 22 de novembro. Então, deixa um convite aqui
para que elas possam comparecer e receber ainda mais da sua vida. Amém. Obrigada, Thaís. Glória a Deus. Também estou muito feliz de estar aqui, de conhecer essa mulher linda, que agora faz parte do meu núcleo de amizade, Que Thaís bênção. Cerqueira, Isso. desse podcast. Estou muito agradecida por isso. A gente está, Thaís, esse ano foi, não sei se dá tempo ainda de contar isso. Claro, pode contar. Mas esse livro diz respeito à jornada que a gente fez o ano passado, né? Que se tornou um livro. Mas esse ano nós estamos numa outra jornada que se chama Virtus. No ano passado, no final do ano, eu estava orando sobre a direção de Deus para 2025. Estávamos finalizando orando de joelhos, Senhor, o que é que o Senhor quer para o ano que vem? Qual é o tema? Eu pego mais 7 mulheres, né? Fiquei pensando em várias coisas, eu estava de joelhos, orando, pedindo a direção a Deus, e o Senhor me disse assim... Aí eu ouvi uma voz alta de homem dito, Virtus. Eu sabia que era a voz de Deus, eu estava em oração de joelhos. Sim. Virtus. Aí eu levantei, disse Virtus. Aí fui pro Google, né? Sim. E digitei Virtus. E aí saiu um carro. Tem um carro, não sabia, tinha um carro, e fiquei procurando o Ministério de Mulheres, não tem nada, pelo menos até hoje eu nunca vi. Sim. E eu entendi que Deus estava me dando uma direção. E aí fui estudar o que é Virtus. Virtus é virtude em latim, Uau. que a princípio tinha a ver com homens, soldados, honra, coragem, bravura, mas que depois, inclusive biblicamente falando, essas virtudes foram passadas também para as mulheres, como, por exemplo, em Provérbios 31, 10, né? Mulher virtuosa, quem achará? E aí comecei a fazer um estudo desde o ano passado sobre as virtudes e escolhemos 7 virtudes. Olha só. Então, estudamos ordem, depois fortaleza, justiça, temperança, prudência, paciência, foi a última aula, e vamos finalizar na próxima semana com a última virtude desse ano, que é constância. Escolhemos essas 7 virtudes e estamos mergulhando em cada uma delas, estudamos, tem aula, tem uma plataforma Muito bom. em que as aulas ficam todas guardadas lá, a maioria tudo online, porque tem mulheres de fora, é um grupo muito grande, então tem mulheres da nossa igreja, mas tem mulheres de fora. E aí no dia 22 será o fechamento dessa jornada, aberto para todos. Nós convidamos, eu convidei 2 amigas queridíssimas, Ju Mendes, que você bem conhece, linda, que tem um trabalho forte com esposas, né, com família, e uma outra amiga minha, queridíssima, que vem de fora, já tudo organizado, Sumaí Corrêa. Sumaí é conhecida como a rainha do desbloqueio. Eita! Então vamos juntar lá, minha equipe de mulheres, minha equipe da igreja, junto com Ju Mendes, Sumaí Corrêa, e se Deus permitir, estaremos no sábado, 22 de novembro, a partir das 14 horas até de noite, numa imersão aberta. A inscrição está na bio do meu Instagram, Bispa Niara Neri, tá lá, na bio tá a inscrição, vai ser presencial, mas também online, para quem tá de fora, mas eu quero aí, se Deus quiser, uma galera de mulher, vou encher aquele auditório, vai pegar fogo, você tá convidada, viu, Thaís? Porque eu quero você lá sentada na frente comigo, porque a gente faz um lounge lá em cima, nos intervalos, para as pastoras estarem juntas, então quero convidar você aqui. Eu estarei lá, não perco essa oportunidade. No dia 22 de novembro, se o Senhor permitir, é o CIS Plus, encerramento da jornada Virtus, e também uma imersão aberta só para mulheres. O fogo vai cair trançado lá, Thaís. Você vai ver. Estarei lá e convido você também a fazer parte desse movimento de mulheres que têm despertado e se posicionado para um tempo como este. Isso é para mim, isso é para você. Bispa, deixa uma mensagem para essas preciosas que nos assistem e que ficaram conosco até agora. Muito obrigada a todo mundo que ficou até agora. É uma alegria, é um privilégio, uma honra mesmo participar desse podcast. Algum tempo atrás eu participei de um evento e o tema era Doces Guerreiras. E desde esse dia eu tomei algo que Deus arrumou na minha cabeça e eu tenho transmitido. Então, minha palavra para você que é mulher, que ficou até aqui ouvindo esse podcast, é o seguinte: nós somos doces guerreiras. Doces guerreiras do Senhor. Parece antagônico, né? Doçura com guerra, né? Então, somos doces guerreiras. Então, nosso papel agora, no poder de Deus e com a sabedoria de Deus, é o seguinte: doçura para os nossos amores, doçura, toda doçura para os nossos amores, nossos maridos, filhos, aqueles que convivem conosco, toda doçura, e guerra contra tudo aquilo que se levanta contra o propósito de Deus em nossa vida. Eu e você somos doces guerreiras do céu. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.
Amém, amém, amém. A você que ficou aqui, eu quero te convidar a ser um instrumento de Deus, compartilhando esse podcast com suas amigas, famílias. Eu tenho certeza que essa mensagem alcançará muitos corações. Amém. E eu quero dizer para você que ser uma mulher sábia é aquela mulher que mesmo em meio às ruínas, ela decide reconstruir, mas ela decide reconstruir sendo guiada pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa e que você seja usada de forma assombrosa num tempo como este. É o que eu desejo para sua casa. Um beijo e até o próximo episódio.